E aí galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Igor. Recentemente eu vi um vídeo do canal Super Kamehameha, onde o nosso querido Nappa afirma que Kamikolo-sama seria mais poderoso que o céu imperfeito na sua segunda forma. E com todo respeito ao nosso Saiyajin, eu discordo bastante de várias análises que ele faz, e com essa não será muito diferente. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês porque que o Piccolo, naquele momento, não superou o céu imperfeito em sua segunda forma. Mas antes você já sabe, não é? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para novos vídeos e compartilhe esse vídeo com seus amigos que são fãs de Dragon Ball. Tendo feito isso, vamos para mais uma Análise Z. Antes de tudo, galera, eu quero aqui reafirmar uma coisa que é muito óbvia. O Piccolo é um Namekuseidin fora do comum. Sim, o Piccolo tinha um potencial imenso, a ponto do próprio patriarca afirmar que, se ele não tivesse com o seu máximo poder dividido, ou seja, se ele ainda tivesse com o seu poder no máximo ali, ele não tivesse feito a divisão de corpos, provavelmente não aconteceria Saga Frieza, porque ele não teria sido morto por Vegeta ou Nappa. Então, sim galera, o Piccolo tinha um potencial muito grande. Fora que ele, treinando sozinho e com meditação, conseguiu aperfeiçoar suas técnicas e um poder de luta que ficava atrás apenas do poder do próprio Goku. Tudo isso foi comprovado nas sagas Saiyajin e Frieza. E obviamente, na própria saga dos androides, onde o Piccolo chegou a igualar ou até mesmo superar o Goku Super Saiyajin de Namekusei. Porém, apesar do Piccolo ser muito poderoso e ter toda essa capacidade de desenvolvimento e aumento de poderes, eu não acredito que naquele momento ele tenha conseguido superar o céu em sua segunda forma. Então vamos para o meu contra-argumento e também derrubar de certa forma os argumentos do nosso querido Rafael. Então vamos lá. Para entendermos a história toda, devemos levar em consideração uma questão importante. Qual é o poder de luta do Cell Junior? Bom galera, o poder de luta do Cell Júnior é basicamente o mesmo poder do Cell que os repeliu. Eu não me refiro ao Cell após a explosão, mas sim o Cell que lutou contra o Goku. Portanto, se trata de seres poderosos, e isso explica perfeitamente o motivo pelo qual ninguém dali conseguiu vencê-los. Entendendo perfeitamente o poder dos Cells Juniores, vamos então ao poder do Piccolo, Trunks e Vegeta, porque afinal de contas, no vídeo do Rafael, ele argumentou que esses juntos com o Goku foram os únicos capazes de ficarem em pé diante dos Cells Juniores. Então vamos desde o início para poder entender tudo, mas temos um detalhe. O detalhe, galera, é que aqui eu farei uma comparação também com o poder do próprio Cell. Piccolo, no início da saga dos androides, não conseguia sequer rivalizar contra os androides 17 e 18. Após a fusão com o Kami-sama, Piccolo conseguiu um poder que superaria o número 18, rivalizava com o número 17, porém perdia para o número 16. E isso obviamente se formos comparar com os androides. Já Vegeta e Trunks, antes da Sala do Tempo, perdiam para os três androides 16, 17 e 18, mas após o treino na Sala do Tempo e aprendendo as formas Dai Nindankai e Dai Sandankai respectivamente, eles conseguiram superar todos os androides, inclusive o próprio Cell na sua forma imperfeita. E eu não me refiro somente a superar, galera. Não foi só superar, mas eles conseguiram um poder tão grandioso que pulverizaria o Cell imperfeito em sua segunda forma. Já o Cell, galera, ele na sua primeira forma venceria o Trunks antes do treinamento na Sala do Tempo, como foi mostrado na própria obra. Provavelmente ele rivalizaria com o Vegeta antes do treinamento, mas perderia para o Piccolo, que se fundiu com o Kami-sama.
E obviamente que nessa fase, se ele perderia para o Piccolo, ele também perderia para o número 17, que tinha o mesmo poder que o Piccolo. E isso significa que ele também perderia para o número 16, que naquele momento era superior ao Piccolo e ao 17. Quando o Cell, na sua primeira forma, absorve vários humanos, ele fica extremamente poderoso e poderia vencer tanto o número 17 como o Piccolo. E ele não apenas derrota o Piccolo nesta luta, ele pulveriza o Piccolo, tanto que o próprio anime e mangá deixa claro que com apenas um soco ele conseguiu quebrar o pescoço do Piccolo. Esse mesmo Cell rivaliza com o Android 16 e após absorver o número 17, ele fica muito mais poderoso do que o Android número 16. Se o Cell, na sua primeira forma, apenas absorvendo humanos, conseguiu quebrar o pescoço do Piccolo com apenas um só soco e conseguiu humilhar o Android 17, significa que o Cell Imperfeito, segunda forma, pulverizaria o Piccolo e também o número 17. Afinal de contas, ele destruiu o número 16, que era muito mais poderoso do que Piccolo e Android 17. Porém, tem um detalhezinho aqui nessa nossa análise. O Piccolo entrou na Sala do Templo durante o período que antecedeu o Cell Games. Então, tanto Trunks como Goku dizem, obviamente, que ele conseguiu um poder surpreendente. E sim, eu não duvido que o Piccolo tenha aumentado seus poderes. Porém, esse aumento não significou muita coisa por dois simples motivos. O Piccolo não é um Saiyajin. Por mais que o Piccolo tenha um poder e uma imensa capacidade de desenvolvimento, ele não tem a mesma capacidade que os Saiyajins têm de superar seus próprios limites e ficar mais forte. A prova é que o Piccolo, por maior desenvolvimento que tivesse e por mais que ficasse muito poderoso, nunca conseguiu superar o Goku, mesmo utilizando os mesmos métodos que ele. E isso se explica pelo fato de que o Piccolo era um Namekuseidin e o Goku um Saiyajin. Logo, a capacidade de desenvolvimento de um Saiyajin era completamente diferente da dos Namekuseidins. Portanto, dizer que o Piccolo ficou tão forte quanto o Goku ou Vegeta é um erro, pelo menos considerando o que foi dito durante toda a obra, pois, afinal de contas, o Piccolo, embora tenha ficado muito poderoso, mais poderoso até mesmo do que o Goku ali em um certo momento da obra, um simples treino do Goku fez com que ele superasse e muito os poderes do Namekuseidin. 2. O treino não serviu para muita coisa. O próprio Goku explicou que treinar na sala durante mais tempo que o necessário não faria tanto sentido por alguns motivos. 1. O desgaste físico intenso. 2. A falta de técnicas de treinamento eficaz naquele momento. E 3. Obviamente, as condições da sala que mais atrapalhavam o treino do que ajudavam. Entre outras palavras, o Goku não quis dizer que o treino na sala do templo era ruim, não. Mas, de certa forma, ele quis explicar que as condições climáticas do salão, o desgaste excessivo e a falta de ideia devido à urgência da situação fariam com que treinar mais ainda significaria uma perca de tempo. Isso explica por que o Goku não quis entrar uma segunda vez. E o que foi que aconteceu? Pois é, o Goku estava correto. Piccolo, Vegeta e Trunks entraram, mas apanharam contra os Cell Juniores, que tinham o mesmo poder do Cell Perfeito. Ai, mas se o Piccolo conseguiu tancar, era porque ele já havia superado o Cell Segunda Forma. Bom, se isso fosse verdade, o Trunks e o Vegeta, que já tinham superado e muito o poder do Cell Segunda Forma, teriam vencido os Cell Juniores. Se os Cell Juniores derrotaram ambos, Trunks e Vegeta, significa que ninguém deles três subiu tanto de poderes assim como todo mundo tá pensando. Vegeta e Trunks não superaram o Cell Perfeito e nem Piccolo superou o Cell na segunda forma. Ah, Igor, então por que o Piccolo ficou de pé junto a Vegeta, Trunks e Goku? A resposta é clara, galera. O Cell não queria matar os Guerreiros Z de imediato. A finalidade dele era torturá-los para que o Gohan ficasse enfurecido. Tanto que num dado momento, o Cell diz claramente: meus filhos, cheguem de brincadeira. Se quiserem, já podem matar. Ou seja, os Cell Juniores estavam apenas brincando com os Guerreiros Z.
Igor, mas e os outros guerreiros? O Kuririn, o Tenshinhan e o Yantia levaram um sacode e quase morreram para os Céus Juniores. E os Céus Juniores estavam só brincando com eles. Piccolo, que foi ali parte também dos guerreiros Z, foi o único dos, entre aspas, normais que ficou em pé. Isso se explica, galera, por dois motivos. Os guerreiros como Tenshinhan, Yantia e Kuririn não tinham poder sequer, preste atenção, sequer para vencer os androides. Afinal de contas, eles tomaram um sacode para o número 17 e sequer treinaram para aumentar suas forças nesse meio período. 2. Durante todo o anime, alguns personagens sobreviveram porque tinham uma ótima resistência e não porque eram mais fortes ou mais poderosos. Vou listar aqui para vocês alguns exemplos. Piccolo resistiu à luta contra Raditz, porém não era mais poderoso. Kuririn resistiu à luta contra Nappa, porém não era mais poderoso. Vegeta continuou vivo apesar da surra que tomou do Freeza, porém não era mais poderoso. Yantia sobreviveu ao rasgo que o Dr. Gero fez em seu peito, porém ele não era mais poderoso. Gohan Místico suportou a surra que levou para o Buu Gotenks, porém não era mais poderoso. E enfim, eu poderia aqui usar milhares de exemplos. Vegeta vs Arbon, Tenshinhan vs Nappa, Vegeta vs Kid Buu, Freeza vs Toppo. O que eu quero dizer é que nem sempre ficar de pé significa que o guerreiro seja extremamente poderoso, e sim que ele é bastante resistente. E a resistência que aquele Piccolo tinha e muito. Afinal de contas, galera, esse mesmo Piccolo com o pescoço quebrado, o lado aberto e jogado dentro do oceano, conseguiu sobreviver até aguardar o Goku e salvá-lo com a ajuda do teletransporte. Então, galera, por meio de todas essas informações, eu consigo concluir que não, o Piccolo não superou o Cell segunda forma. O treinamento não foi tão eficaz como disseram. Ele resistiu à luta porque os Cell Juniores não estavam lutando sério e porque ele mesmo era forte o suficiente para tancar sem estar ali tão desgastado como Tenshinhan, Kuririn e Yantia. Isso porque o Piccolo treinou, ele melhorou o seu condicionamento físico, diferente dos seus colegas que não treinaram e não conseguiam sequer rivalizar contra a Android 18. Então, galera, o que eu quero dizer para vocês é que o Piccolo conseguiu tancar a luta porque os Cell Juniores estavam brincando e porque ele tinha, obviamente, um poder que poderia ser capaz de resistir à luta mesmo apanhando bastante. Ou seja, a resistência do Piccolo era muito grande e não necessariamente que ele tinha superado os poderes de Cell. Bom, mas e você, concorda ou discorda? Deixa nos comentários, tá? Porque é muito importante. Assim eu vou estar sabendo que você está curtindo o meu conteúdo. E não deixa de apertar o botão do like, porque este botão vai fazer com que este vídeo seja levado para mais pessoas, tá bom? Então aperta o botão do like.